Olá, eu sou o Everson Bernardo, eu sou da cidade de Itabirito, Minas Gerais, sou estudante na Faculdade Estácio de Sá. Estou aqui para apresentar o meu trabalho de prática como componente curricular na matéria Filosofia da Educação, onde eu tenho como professor o Antônio Sérgio Giacomo Macedo, e foi proposto para que nós fizéssemos uma entrevista com um professor, ele fizesse algumas perguntas. Eu tive a honra de entrevistar a Betânia Dias de Anápolis. Ela é formada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Goiás e ela também é pós-graduada em Psicopedagogia Clínica Institucional pela Faculdade FABEC. E foi muito prazeroso a gente estar dialogando, fazendo essa entrevista. E nessa entrevista eu pude aprender muito com as informações, com aquilo que a Betânia ela passou. Então eu creio que esse trabalho ele ficou excelente, porque tirou algumas dúvidas, algumas coisas que ainda eu não entendi. Ela explicou de uma forma bem assim, bem interessante. E eu quero convidar você agora para estar juntamente conosco aqui, aprendendo com a irmã Betânia. Eu quero desde já dizer para você que a compreensão é questão, porque a gente fizemos uma videoconferência pelo WhatsApp, mas mesmo assim ficou muito legal, ficou excelente. O áudio em si ele não cortou, né? Assim, a imagem, alguns pequenos momentos deu uma pequena travada, mas bem relevante, não desmerece o trabalho, e eu tenho certeza que esse trabalho ele vai trazer para você aí, agregar a você valores e conhecimentos. Então vamos agora ouvir aí, vamos agora assistir, né, a entrevista que eu tive a honra de fazer aí para a irmã Betânia, e vamos junto, porque tem valores e conhecimentos para nós aí, através dos riquíssimos conhecimentos que a irmã Betânia ela nos passou, né? Tudo de bom para você. Fica até o final desse vídeo e eu tenho certeza que vai servir para você entender aí sobre o docente, sobre o sujeito docente, algumas coisas muito tremendas aí e belas acerca da matéria aí, Filosofia da Educação. Vamos lá, tudo bem? Eu sou o Everson Bernardo e eu sou estudante da Faculdade Estácio de Sá, e eu faço curso de bacharelado, teologia, e eu estou aqui para apresentar o meu trabalho de prática como componente curricular na matéria de Filosofia da Educação. E o tema proposto foi estar dialogando e refletindo, produzindo conhecimento, né, reflexivo, conversar com um professor, né, de modo a entender sobre as práticas de ensino e do papel da educação e na formação sujeito, né? E como eu já conheço a professora, né, Betânia, já há bastante tempo, a gente conhece assim, apesar da gente morar em estados diferentes, mas a gente conhece aí já das redes sociais há um bom tempo, e tenho boas referências da Betânia. Então eu convidei ela para estar participando desse diálogo, onde a gente vai estar aqui fazendo algumas perguntas e ela vai estar respondendo, né? A irmã Betânia pode se apresentar também, né? Tudo bem? Tudo bem, Everson. Eu sou Betânia, moro em Anápolis, estado de Goiás. Sou formada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Goiás e sou pós-graduada em Psicopedagogia Clínica Institucional pela Faculdade FABEC, aqui do estado de Goiás. Que maravilha, né? Você falou até o seu estado, né, e tudo, e eu não falei o estado. Eu sou de Minas Gerais, né, sou mineiro, né, da cidade de Itabirito, né, foi a cidade próxima à cidade de Itabirito. E muito interessante pedagogia, né? Pedagogia é um curso que de repente eu pretendo fazer a minha pós aí
após do meu curso, eu pretendo de repente estar fazendo até pedagogia, pelo o incentivo ainda do estudo, os métodos de estudo, que para mim eu acho muito interessante, né? É uma matéria que me chama muita atenção e excelente. Parabéns aí pela sua graduação e quero já desde já agradecer você por estar participando comigo aqui, colaborando para esse trabalho, né, que está sendo feito para ser apresentado na Faculdade Estácio de Sá, e que Deus possa te abençoar e te recompensar grandemente, tá bom? O Everson, eu que agradeço pelo convite, por você estar me convidando a participar do seu trabalho, e vamos, na medida do possível, tentar contribuir com aquilo que for necessário para que você conclua o seu trabalho, que tenha um trabalho bem feito, que você possa mudar de módulo e que sirva aí de conteúdo para as próximas gerações aí. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Olha, a gente tem algumas perguntas aqui que foi proposto pela faculdade, né? E uma das primeiras perguntas que foi proposta, né, é uma pergunta assim que aparentemente simples, mas é até complexa, né? E eu acho que é uma pergunta bem elaborada, né? Que a pergunta é essa, né? Qual que é o papel docente na formação do sujeito? Né? Uma pergunta que foi feita e eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Qual que é o papel docente, né? Na formação do sujeito, na formação acadêmica? Olha, entre inúmeras que tem de qual o papel do docente na formação do sujeito, que assim, o docente, ele deve ser um mediador, né? Ele deve ser um facilitador, um articulador do conhecimento. Ele não pode ser apenas aquele que detém a informação. Ele deve atuar também como pesquisador, aquele que provoca o aluno a ser também curioso e a descobrir parte dos seus próprios questionamentos, né? Ele deve convidar o estudante a ver a realidade como seu objetivo de estudo. O docente, ele tem que instigar o aluno a pensar de uma forma afetuosa. Ele tem também que saber lidar com os alunos. Ele tem que entender também que todos são sabedores, que ninguém possui uma mente vazia, que todos nós trazemos conosco a nossa bagagem cultural, as experiências e até mesmo a nossa própria gramática interna e concebida pela convivência daqueles que estão ao nosso redor. Então, assim, eu digo que o papel do docente na formação do sujeito, ele é algo muito importante. Ele tem que ser um mediador, ele tem que ser um facilitador. Não aquele professor que chega com o conteúdo pronto e acabado. Ele tem que mediar o conhecimento, ele tem que levar em consideração que o aluno, ele chega na unidade escolar, ele já tem uma bagagem de conhecimento. Ele já tem uma história, ele já tem um conhecimento da onde ele vive, e a partir disso aí, ele instigar o aluno a conhecer novas coisas e a propor novos caminhos. Mas ele tem que ser apenas um articulador e facilitador dessa mediação. Então, eu acho que o papel do docente, ele se resume em quê? Em ser um mediador e um facilitador de todas as ideias propostas. Interessante, né? É uma coisa que você falou e que me chamou muita atenção aí, é que ninguém tem a mente vazia, sempre tem algum conhecimento. E muito, muito belo, muito profundo o que você falou na questão de que as pessoas ali que vão conviver, ali podemos dizer com o docente, né? Que vão estar ali sendo instruído pelo docente, o docente, como você disse, ele é um mediador, então tem uma tarefa não tão fácil, porque ele tem que, podemos dizer, se adequar, assim, quando eu falo adequar na situação de
de ter um jogo de cintura, né? Melhor dizendo a palavra mais certa, ter aquele jogo de cintura para lidar com cada pessoa, para ali estar trazendo ali valores ao sujeito, né? Parabéns pela resposta, viu? Tudo de bom. Exatamente, porque assim, o Everson, o professor, ele tem que respeitar o conhecimento que o aluno chega na unidade escolar, porque ninguém sabe mais ou menos, nós temos saberes diferentes. Verdade. E às vezes a gente está em uma sala de aula, não é só o aluno que aprende com o professor, nós como professores aprendemos muito com os nossos alunos. Porque cada um tem uma realidade diferente, cada um tem uma história diferente, cada um tem um conhecimento diferente. Aí cabe o bom senso de você saber intermediar isso, né, para que seja uma troca de saberes, uma troca de experiência. Óbvio que o professor não vai deixar de administrar o currículo dele, o que ele tem programado durante o ano, mas ele tem que respeitar o conhecimento do aluno e fazer uma troca de experiência. Legal, interessante isso, né? Eu vejo no segundo aí com a sua argumentação e aí eu refletindo há tempos passados, né, que assim, quando eu estudava de primeiro ensino médio, né, e tinha um professor que ele era professor de química. E ele chegava dentro de sala de aula, pegava o caderno, né, lá, ia para o quadro, escrevia toda a matéria dele, e aí você tinha que copiar tudo que ele passou, aí quando acabou de copiar, ele ia lá, apagava e copiava de novo, e aquilo ali, aí assim, às vezes ele copiava 3, 4 dias, sem explicar nada, aí depois ele ia e explicava alguma coisa lá, mas assim, você ficava muito perdido, porque era só na questão de chegar e copiar. Ele, tipo assim, ele não preocupava em agregar os valores, tipo assim, ó, eu vou dar minha matéria, copia quem quiser, faz quem quiser, e às vezes, muitas das vezes, ele dava matéria, mas o dia de explicar, às vezes, poderia acontecer de você faltar, porque ele deu a matéria num dia, explicou no outro, e aí ficava muito difícil de acompanhar assim, a pedagogia daquele professor, você entendeu? Mas do jeito que você falou aí, da forma que você comentou, falando sobre ele tem aí o currículo para ele passar, mas ele saber ali agregar valores, isso é uma pedagogia muito profunda para a gente analisar e até aplicar no dia a dia, né? Exatamente. Exatamente. Obrigado aí pela resposta. Gostaria de fazer mais uma outra pergunta, né? A outra pergunta é essa daqui, olha. Quais são as principais reflexões acerca do aluno que um professor nunca pode esquecer? Assim, o que ele tem que refletir sobre o aluno que ele nunca pode esquecer? Mais uma pergunta. Olha, Everson, entre tantas reflexões que a gente faz sobre o aluno, eu acho que um dos pontos principal que o professor nunca pode esquecer, que ele tem que respeitar o aluno e ele tem que valorizar o conhecimento que o aluno tem. Porque, na verdade, o aluno ele não é uma tábua rasa, sem nada, em que todas as informações são jogadas nele e pronto. Não. Eu até costumo dizer assim, que ele não é um carrinho vazio de supermercado, em que alguém coloca o que bem entende e o carrinho vai aguentando tudo que nele é jogado. Até que um dia ele explode, ele não vai aguentar essa sobrecarga, né? Então, acho assim, que a partir do momento que o professor, ele respeita o aluno, ele vai jogar conhecimento nesse aluno e vai ensinar esse aluno a intermediar esse conhecimento. Foi aquilo que você falou na questão passada, que você fez uma reflexão, lembrando no professor que você tinha. Ele apenas jogava lá o conteúdo e o aluno que se virasse, né? E quando ele fosse explicar, às vezes aquele dia o aluno nem estava. Então, assim, a reflexão que a gente tem que fazer é que o aluno tem que ser valorizado. Não é só eu chegar na sala, jogar meu conteúdo, eu tenho que explicar, e tem que ter N e N formas de explicar, porque às vezes um entende de uma forma
aquela forma que eu expliquei, talvez ela não é compreendida por outro aluno, aí cabe a mim, professor, a criar métodos, formas de estar explicando isso, mas partindo do quê? Do conceito que você respeita e valoriza seu aluno, que a partir do momento que você respeita e valoriza seu aluno, você cria N e N condições de explicações para que esse aluno possa compreender. Então, nisso aí eu baseio principalmente o quê? O respeito e a valorização do aluno, porque não tão somente, porque hoje em dia a gente se prega muito da valorização do professor, mas também a gente tem que ver o outro lado, que a gente também tem que valorizar o aluno como um indivíduo e como um ser pensante que está ali para avançar seus conhecimentos. Duas palavras que você disse aí, né? Respeito e valorização. E isso daí é algo assim muito profundo, é assim, coisa assim da gente no dia a dia, no trabalho, é algo assim, porque ao passo que você se sente respeitado e valorizado, automaticamente você também vai respeitar e valorizar, porque o respeito, né, quando você respeita, e quando você se dá o respeito, e quando você respeita, o respeito ele atrai o respeito. Né? Não há uma analogia na nossa mente assim que quando eu respeito eu sou desrespeitado, não. É sempre quando a gente traz o respeito, seja na vida sentimental, seja na vida profissional, ou seja na vida familiar, ou até mesmo na estudantil, quando você respeita, você automaticamente isso volta para a gente, né? E uma forma da gente conquistar as pessoas, é valorizando, porque é algo assim que a gente gosta de se sentir valorizado, a gente gosta de se sentir que alguém honra a gente, Exatamente. Que alguém respeita a gente. E ao passo que acontece isso, automaticamente o professor tem isso de retribuição, porque ele acaba sendo respeitado e valorizado ao passo que ele respeita e valoriza também. E quando a gente quebra o respeito e o valor, a gente quebra, mas é uma via de mão dupla, a gente quebra tanto indo quanto voltando. Quando a gente quebra o respeito com alguém, aquela pessoa também já não vai ter o respeito com a gente. Quando a gente deixa de valorizar as pessoas, automaticamente, pouco a pouco, a gente também vai sendo desvalorizado. Então, Exatamente. Muito bela a sua resposta. Parabéns de novo pela sua resposta. Que Deus continue abençoando a sua vida, tá bom? Amém, pastor. Olha, uma outra pergunta aqui, né? Essa assim, é uma pergunta que eu fiquei meditando nela e ela é ampla e até legal a pergunta, né? Que é essa daqui, olha. Quais são os pensadores que lhe ajudam a compreender a condição do sujeito da educação, né? E quando eu falo que ela é até interessante, porque quando eu falo em mim, estou falando em mim, apesar de ter pensadores, muitas pessoas, mas eu acabo voltando aos pensadores bem mais antigos, você está entendendo? Então essa pergunta fica para você também, com essa sua sabedoria para responder. É interessante pelo seguinte, quando a gente fala nos pensadores, a gente tem tantos que ele ajuda a gente a compreender a prática pedagógica, que ajuda a compreender a condição dos sujeitos da educação. São tantos que se a gente for assim, analisar direitinho, for pegar, então geralmente eu uso para minha prática o seguinte, dentre tantos que eu já estudei, que eu já conheço, o que eu faço? De cada um, eu procuro tirar aquilo que vai vivenciar a minha prática, aquilo que vai me ajudar em sala de aula, aquilo que vai ser útil aos meus alunos. Eu tento fazer esse norte assim. Por quê? Porque todos os pensadores, embora tenha muitas coisas positivas, mas também deles tem algumas coisas negativas, né? Então, assim, que algumas práticas que às vezes não gosta, que às vezes é impossível a gente aplicar em sala de aula, porque é o seguinte, quando a gente está numa teoria,
é lindo, maravilhoso. Você pega uma teoria aí de qualquer um dos pensadores, a gente lê assim e fala, gente, isso aqui é maravilhoso. Mas quando você vai pegar ela e aplicar na sua sala de aula, ela não funciona. Ela não dá certo. Por quê? Cada sala de aula tem sua realidade, tem suas diferenças. Então, assim, você tem que ir pegando um pouquinho de um pouquinho de outro, ele se monta ali e você faz bem, é um sujeito para compreender a educação. Nesse caso, eu gosto muito e tiro para mim Vygotsky, né? Acho que muito conhecido, todo mundo que se fala em uma pedagogia fala lá no Vygotsky, né? Que assim, apesar de ter morrido muito novo, ele morreu com 37 anos, ele foi vítima de uma tuberculose, mas ele teve uma importante contribuição no desenvolvimento intelectual da criança. Para ele, o aprendizado ocorria assim, sempre que faz a mediação de relação do sujeito com o mundo. Então, assim, essa teoria dele, quando a gente pega para ler, a gente pega para estudar, eu acho ela muito interessante, porque ele coloca o educador é um exemplo de intermediário entre o aluno e o conhecimento, né? Ele prega muito isso, que o educador, ele é um intermediário, e na verdade, sim, né? A gente faz essa ponte, né? A gente liga essa ponte aí entre o aluno e o conhecimento. Obviamente, eu vou voltar naquela teclinha de novo, respeitando o conhecimento que o aluno tem e agregando a ele a novos valores e novos conhecimentos. A gente tem também, eu gosto muito do Rogers, né? Ele, que é um psicólogo, nasceu nos Estados Unidos. Assim, eu gosto muito porque ele influencia, né? Tem uma influência muito grande na educação, porque como ele era um psicólogo, ele costumava dizer que os pacientes dele, ele preferiam chamá-los de clientes. Os pacientes, ele preferiam chamar de clientes. Aí, a contribuição dele na influência da educação era da mesma forma. Ele entendia a relação entre professor e aluno, que o educador cabia a tarefa de facilitar o aprendizado, que é conduzido pelo estudante de forma própria. Então, assim, ele e Vygotsky, ele sempre bate na mesma tecla que a gente tem que intermediar, né? Então, assim, todos os pensadores, eles trazem para a gente a importância da gente facilitar o aprendizado, a importância da gente encontrar métodos diferentes para cada disciplina, para quê? Para que o aluno, ele possa compreender melhor. E vou falar só de mais um, né? É o meu querido Paulo Freire, que é conhecido por todo mundo aí, principalmente quando se fala em pedagogia, o pessoal já fala, lá vem Paulo Freire. Mas, que, assim, não podia deixar, né, de falar do Paulo Freire, porque ele é considerado o patrono da educação brasileira, né? Ele é o pensador, ele é o terceiro pensador mais citado em trabalhos acadêmicos, né? Então, assim, todos, praticamente, quais são os trabalhos acadêmicos? Tem uma coisinha de Paulo Freire lá. A gente procura muito agregar as teorias de Paulo Freire para a educação. Ele desenvolveu uma coisa que me chamou muita atenção nele, ele foi capaz de desenvolver uma metodologia de alfabetização de adultos. Acho que é algo muito importante. Ele ficou conhecido como o método Paulo Freire, alfabetizando cerca de 300 cortadores de canas durante 45 dias. Olha que ele fez uma grande proeza. Proeza. Ele foi, como se diz, ele foi o cara, né? E na perspectiva de Freire, a educação tem como missão conscientizar o aluno, fazendo com que o indivíduo entenda sua situação dentro da sociedade e para que ele conquiste a sua liberdade, né? Então, a partir do momento que você entenda a sua situação dentro da sociedade, a partir daí você vai conquistar a sua liberdade. Então, ele prega muito questão de liberdade, como eram as coisas naquela época, né? Se a gente for parar para observar bem,
ele fez proezas, porque olha o ano, como era a educação naquela época. Exato. E ele conseguiu esse feito, assim, dentre tantos outros, né, que ele fez, mas, assim, o que eu acho tão interessante, porque você alfabetizar o adulto, ele é mais difícil que você alfabetizar a criança. Verdade. A criança, ela está ali começando, tudo que você joga nela, ela é capaz de captar, de entender e fazer. Agora, o adulto não, é diferente, e ele conseguiu esse feito. Dentre outras coisas, Paulo Freire, para mim, é meu preferido. Essa do Paulo Freire aí, né, eu tentei alfabetizar um senhor de 65 anos, ele queria muito aprender a ler a Bíblia, sabe? Eu tentei alfabetizar ele, mas eu não consegui. Eu tentei e não consegui. É uma dificuldade muito grande. E talvez nessa metodologia aí do Paulo Freire, sobre a consciência, né, conscientizar, eu acho isso daí é algo que a gente tinha que sempre tá com isso na mente, de conscientizar pessoas, né? Porque ao passo que você disse, voltando naquela lá atrás, voltando naquela tecla lá atrás, sobre respeito e valorizar. Você respeitando a pessoa e valorizando, e ao mesmo tempo que você respeita e valoriza, você despertar consciência na pessoa, eu acho que é um ganho muito grande, porque quando a gente tem a consciência daquilo que a gente quer, consciência do objetivo, consciência até mesmo da recompensa, a recompensa daquilo, do valor adquirido que a gente está tendo do estudo, então essa consciência em nós desperta em nós, podemos dizer, um saber maior, um saber, podemos dizer, bem mais adequado do que um saber sem consciência. Quando você aprende sem consciência, você não tem consciência do que está aprendendo. Agora, quando você tem consciência do porquê e o quê, então isso desperta dentro de você valores que vai te incentivar a aprender com mais alegria e até mesmo ensinar com mais alegria. Né? Parabéns aí pela resposta de novo. Com certeza. A resposta aí essa daí foi uma das que me chamava muita atenção por conta dos pensadores. E você aí conseguiu sobressair de uma forma excelente, né? Bem lembrado aí do Paulo Freire. Né? Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer aqui, né, para não ficar tão grande o vídeo, a gente vai fazer podemos dizer, já mais uma única pergunta, né, que eu creio que já dá para a gente ter uma base muito grande. Eu creio que com aquilo que você já passou nessas 3 perguntas, a gente já consegue aprender muito, né, com o que você está dizendo. E a 4ª pergunta, ela não é tão simples, eu creio que é no mesmo nível das outras, mas também é uma curiosidade, né? Assim, olha, como que acontece as relações interpessoais em sala de aula? É uma pergunta para aí também, para você nos dar assim uma luz e ter um grau de dificuldade nela. Esse é um desafio, né, o Everson? Exato. Porque no ambiente escolar, as relações interpessoais, elas têm que ser próximas e afetivas. Ela se constrói na perspectiva de um novo papel social para o aluno. O estudante, ele aprende a conviver numa coletividade, a colocar e respeitar limites, a viver e resolver conflitos inusitados, a manifestar opiniões e desejos, a ouvir, negociar. Agora, para o professor, Everson, fazer gestão de uma sala de aula realmente não é uma tarefa fácil. Infelizmente, não é uma tarefa fácil, porque nós deparamos com escolas, salas de aulas lotadas, superlotadas, né? Vamos puxar aqui para o ensino público. Nossas salas de aulas têm quase 40 alunos. Então, assim, para o professor, ele fazer uma gestão dessa sala de aula é bem complicado.
Mas, digo de passagem, né? O professor, ele acaba tendo que fazer um certo milagre em sala, né? Para poder conseguir esse feito aí. Porque são muitos pontos que a gente tem que considerar, a gente tem que combinar com a turma como funciona, a gente tem que ter aquelas regrinhas básicas, aqueles combinados para você estabelecer uma relação interpessoal bacana. Você já tem que chegar em sala no seu primeiro dia de aula, apresentar e já traçar ali uns combinados com sua turma. Para que essas relações, elas aconteçam de forma afetuosa. Porque, assim, por exemplo, eu gosto de ter meus combinados. Olha, nós vamos trabalhar assim, isso vai acontecer de tal forma, nós vamos ter horário para isso, hora para aquilo, hora para o intervalo, hora tudo, para que quando fugir desses combinados, você lembra aquele aluno, olha, nós tínhamos um combinado, não tínhamos? E aí? Quem desrespeita as regras, né? A gente tem que dar um puxãozinho de orelha, não um puxão de orelha, ir lá na orelha do aluno puxar, né? Mas você tem que conscientizar que aquilo que você combina, ele tem que ser permanecido para você manter uma relação digamos assim, uma relação benéfica, uma relação amorosa, uma relação compreensiva com o seu aluno. Porque você pegar uma sala de 40 alunos e entender cada aluno, é difícil. Essa relação professor-aluno é muito difícil. Mas tem aquele professor também, que igual você citou lá na primeira pergunta. Ele chega, joga o conteúdo, pronto, acabou. Ele acha que a missão dele é chegar ali, introduzir o conteúdo, aprende quem aprendeu e pronto. Jefferson, eu vejo assim, é tão bom para o professor, eu costumo dizer, quando eu vejo um aluno meu, que hoje ele já formou em Direito, ele já formou em Medicina, ele fez uma Pedagogia, ele fez uma Teologia, seja qualquer curso superior, que ele conseguiu vencer na vida, a gratidão para a gente, ela é imensa. Ela é assim, algo tão gratificante, que você sabe assim, poxa, naquele aluno, naquele médico tem um pedacinho de mim, naquele advogado tem um pedacinho meu, naquele teólogo tem um pedacinho meu, sabe? É muito gratificante. Mas para isso, a gente tem que ter uma relação muito boa com os alunos. A gente tem que saber ouvir. Porque às vezes o aluno chega para a gente, ele chega tão sobrecarregado, o aluno às vezes ele chega na sala de aula, ele já trabalhou, ele teve um problema na família, ele teve um problema de desemprego, alguém está doente, alguma coisa aconteceu. Às vezes o aluno chega na sala de aula, ele não tem cabeça para estudar. Ele não tem cabeça, às vezes ele está ali só de corpo presente. Às vezes ele não lembra uma única palavra que o professor diz. E a gente tem que ter esse olhar para esse aluno, porque assim, a partir do momento que você tem uma relação harmoniosa na sua sala de aula, o aluno chegou diferente, o professor conhece. O aluno está com problema, o professor já conhece. Aí também cabe a sensibilidade do professor e ele chamar aquele aluno, chamar ele ali separadinho, conversar, tentar entender o que está acontecendo. Se for coisas passíveis de ajuda, vale a contribuição da gente tentar ajudar aquele aluno. Então, assim, eu acho que essas relações interpessoais em sala de aula, ela é uma coisa muito difícil, mas não impossível. Ela é difícil? Porque você ali fazer a gestão de uma sala ali com quase 40 alunos, ela é difícil, mas ela não é impossível. Eu acho que cabe ao professor ter aquele senso de humanidade e olhar para os seus alunos com um olhar diferente. Não chegar numa sala apenas com aquele olhar de conteúdo. Não, vou chegar, vou lançar meu conteúdo, aprende quem aprendeu e pronto. Eu acho que o verdadeiro professor, ele não tem esse olhar apenas de conteúdo. Embora acontece que às vezes o professor chega com o conteúdo dele naquele dia, ele não consegue dar aquela aula. O que ele planejou, ele não consegue.
Por quê? Às vezes alguma coisa que aconteceu na sala vai fazer com que o professor fala, não, eu vou parar meu conteúdo aqui, eu vou fazer uma mediação de conflitos, eu vou tentar resolver isso e vou tentar ajudar meu aluno. Porque isso também é aprendizado. Eu acho que isso também é papel do professor, em querer ajudar o aluno. Mas, sim, a gente consegue, né? A gente vai lá, faz uma intervenção, a gente conversa com aquele aluno, que a partir do momento que você passa confiança para o seu aluno, ele vai ter a confiança de chegar para você e dizer, olha, professor, está acontecendo isso e isso, e a gente vai procurar métodos para poder ajudar esse aluno. Porque eu costumo dizer que a sala de aula não é só conteúdo, ela é vivência, ela é prática, ela é humanidade, ela é o respeito, é o valor, é você olhar o seu aluno com um olhar diferenciado. Então, para mim, as relações interpessoais é essa, é você olhar o seu aluno com um olhar diferenciado, não deixando também os seus conteúdos e não deixando que as suas regras que você coloca em sala sejam quebradas, não que nunca pode, uma coisa que não é inviolável, mas que a partir do momento que você tem uma relação de amizade com o seu aluno, você consegue manter a sua turma em harmonia, você consegue fazer, até a sua aula fica mais produtiva, você vai para a escola mais motivado, o aluno vai para a escola mais motivado, ele pensa, poxa, hoje tem aula daquele professor, aquele professor é tão bacana hoje, eu não perco a aula de jeito nenhum. O aluno passa a ter interesse em ir para a sala de aula, porque ele sabe que ao chegar na sala de aula, ele vai encontrar um professor bacana, ele vai encontrar alguém que valoriza, que respeita e que sabe ouvir. Duas coisas que você falou aí que me chamam muita atenção. E a primeira palavra é ajudar. Ajudar e amizade, né? Ser amigo. É uma das coisas assim que a gente vê que está faltando na sociedade, no dia a dia, pessoas com essa mente de querer ajudar e de querer ser amigo, né? E quando o professor ele consegue demonstrar para o aluno que ele está preocupado em ajudar, né? Porque, assim, exatamente. Outrora eu já tive professor, né, que ele não está, tipo assim, parece que a intenção dele é ferrar com o aluno. Já tem alguns professores que a fama deles é essa. Professor, por exemplo, eu fiz um curso, né, um curso técnico na Escola Técnica Federal de Ouro Preto, né, que é o Cefet de Ouro Preto, e tinha um professor lá que ele dava aula numa matéria e tinha assim uma cultura lá, a cultura assim, todo mundo falava assim, olha, para passar com esse professor aí não é fácil. E para tirar 10 com ele é quase impossível. Tipo assim, o professor já tem aquela mente que ele é ruim, assim, ele já cria uma fama que todo mundo fala, ó, aquele professor ali, ó, passar com ele é difícil. E tirar nota boa com ele também é difícil. Aí, quando você vai estudar com ele, assim, pelo menos eu, a motivação era muito pouca. E dentro da sala de aula, eu via que faltava essas coisas aí que você disse. Por exemplo, querer ajudar a gente. Igual a matéria que ele dava era desmonte de mina, sabe? Que era um curso técnico de mineração, que é desmonte de mina. E aí é muito cálculo. E naqueles cálculos ali, ele dá, eu não sei assim, falar ao certo, mas dá a impressão que ele pegava as contas que ele sabia resolver. Por exemplo, essa conta, esse problema aqui eu sei resolver. Então ele ensinava aqueles problemas que há anos ele ensinava. Só que ele teria a opção de pegar aqueles problemas e passar um ensino do problema, mas colocando um problema mais fácil, um probleminha, falou, esse problema aqui é mais fácil. Então eu colocava o mais difícil de todos e, assim, mas na explicação, por exemplo, na hora que ele ia explicar na sala de aula, ele explicava o mais fácil.
mas na hora de cobrar o teste, ele cobrava o teste o mais difícil. Então, a gente sentia que ele não queria ajudar a gente sentia que ele queria, era, podemos dizer assim, me desculpa até a expressão da palavra, ele queria era ferrar mesmo com o aluno, você entendeu? Então, ficava difícil até de você ter uma amizade com ele, porque a vontade era de dar um cascudo nele, só de ver ele, a gente já via ele, a gente já não tinha, a gente já acabava que a gente criava ele assim, na mente lá, eu lembro da época que era como se fosse o inimigo, o terror dos alunos, era esse professor lá em Ouro Preto, sabe? Então, o que você falou aí sobre ajudar e sobre amizade, isso daí faz toda a diferença numa pedagogia, no ensino, em qualquer sala de aula, não só para o professor, mas como um aluno. Eu costumo dizer que o equilíbrio, ele é a dose correta para que qualquer ser humano, ele obtenha resultados em tudo. Eu acho que tudo tem que ter um bom equilíbrio. Porque quando o professor consegue estabelecer uma relação mais afetiva entre professor e aluno, acredito que o ensino ele pode ocorrer de uma forma mais simples e prazerosa. Isso decorre porque a sala de aula, ela não serve somente como espaço físico a ser desenvolvido, conhecimentos científicos e técnicos, né? Muito pelo contrário, uma sala de aula, ela pode guardar muitos segredos, pode ser a testemunha mais compenetrada no momento em que o educador e educando compartilha suas histórias de vida. Foi aquilo que eu disse para você lá na pergunta anterior. Acho que na primeira pergunta, quando eu disse para você que a sala de aula, ela não tem que ser puramente a sala de aula que o professor chega, joga o conteúdo, não. Ela pode ser uma sala de aula leve, ela pode ser uma sala de aula que tenha compreensão, e o professor também tem um papel de facilitar. Por isso que chama facilitador, ele tem a obrigação de facilitar o seu conteúdo para que seus alunos entendam. Você citou o professor, às vezes na aula ele dava uma explicação lá fácil, quando chegava na prova ele cobrava uma coisa bem mais difícil. Assim, eu acho que tem muitos meios de você descobrir o conhecimento do aluno, ver até quando o aluno sabe, quando ele não sabe, sem precisar de complicar tanto as coisas, né? Eu acho que a partir do momento que você estabelece na sua sala de aula um equilíbrio entre ambas as partes, eu acho que tudo se torna melhor de fazer, a educação, os conteúdos se tornam mais prazerosos, tanto para ser ministrado, quanto para o aluno que tem que captar tudo aquilo ali e tem que depois saber. Porque, na verdade, a gente costuma, por exemplo, a gente não tem que preparar os nossos alunos apenas para aprender português, matemática, história, geografia, ciências, não. Além do conteúdo de sala de aula, o professor é responsável em preparar o aluno para a vida. O professor tem essa responsabilidade de preparar o aluno para a vida. A educação, eu costumo dizer que a educação do aluno, ela vem de casa. O professor, ele vai despertar no aluno conhecimentos. É porque muito acontece também. Os pais chegam, deixam os alunos na escola, acham que a educação é responsabilidade só da escola. Não. A educação, ela é de casa, a escola, o aluno vai para adquirir conhecimento. É em casa que o aluno, que a criança, ela aprende a dar bom dia, boa tarde, a falar com licença, obrigada, por favor. Essas coisas a criança aprende em casa. E na escola que o professor vai, ele vai reforçar o conhecimento, essa educação que a criança tem em casa e vai prepará-lo para a vida. Então, se a sala de aula, o professor, ele tiver um equilíbrio e saber valorizar, saber ouvir, saber manter a sua sala bem equilibrada, com certeza ele vai conseguir ter bons alunos,
ele vai conseguir o respeito dos alunos e ele vai formar cidadão capacitado, cidadão de bem, que lá na frente ele vai olhar, fazer igual eu, assim, quando olho, fala, aquele tem um pouquinho de mim naquele aluno. É interessante, né? E uma coisa que a gente não pode deixar esquecer de falar é que os alunos também precisam fazer a parte dele, né? Que o professor não é fácil para o professor e existe muitos alunos também que não colaboram, né? Então, nós como alunos, nós temos que ter essa mente de colaborar, de também fazer a nossa parte. Eu creio que tudo que foi dito relacionado tanto ao professor, também para nós que somos alunos, porque nós precisamos fazer a nossa parte. Porque tem que ser recíproco, né? Ao passo que o professor também faz a sua parte, nós também temos que fazer a nossa parte também. Facilitar para o professor, porque senão fica complicado, né? A gente recebe tudo do professor, o ensino, o conhecimento, e a gente não colabora, a gente não facilita, a gente precisa facilitar também o trabalho do professor para ficar harmonioso também, não só a relação de professor e aluno, mas também a relação de aluno e professor. Não é verdade? Exatamente. Por isso que tem que ter o equilíbrio, né? Exato, o equilíbrio faz toda a diferença. Faz a diferença. Então é isso aí. Essa última pergunta aí, eu acho que foi uma pergunta mais, podemos dizer assim, mais, para mim das quatro, eu acho que foi a mais difícil no meu ponto de vista. Porque quando fala de relações interpessoais ou relações, já é uma coisa assim que não é tão fácil. Mas você assim conseguiu abranger de uma forma excelente, né? As perguntas que eu fiz aqui, você abrangeu assim numa magnitude assim enorme. Com certeza, para mim, eu considero que eu agreguei muitos valores e consegui aprender muito aqui com as suas respostas, com o que você passou aqui para a gente. E com certeza vai servir para outros alunos que vierem, tanto aqui na Faculdade Estácio de Sá, como em outra faculdade, né? Quando vê este trabalho, quando vê esse comentário, pode pegar daquilo que você comentou e também servir para algum trabalho, até mesmo para agregar conhecimento, que eu tenho certeza que aquilo que você falou desde o início até agora é de uma grandiosidade enorme, né? Se a gente pegasse tudo esses ensinos aí, aplicasse na sala de aula, para o professor, para o aluno, e conseguisse conscientizar as pessoas, eu tenho certeza que o meio que nós vivemos, né, e a cultura em si, ela teria um saber muito melhor, né? Dessa forma. Emerson, assim, a gente faz uma troca de experiência, né? Da mesma forma, aquilo que eu disse lá no início, sempre há uma troca de experiência, defendo a teoria que ninguém sabe mais, ninguém sabe menos, há saberes diferentes, né? Exato. Então, da mesma forma que você aprende comigo, obviamente eu aprendo com você também, né? Porque há saberes diferentes. Verdade. Eu fico grato, tá bom? A gente está chegando aqui, né, ao final desse bate-papo, desse diálogo aqui. E eu só tenho a agradecer primeiro por você se disponibilizar a estar colaborando com esse trabalho. E depois agradecer pelo o conteúdo passado, pelos ensinos passados. E agradecer também pela você estar essa pessoa aí, né? Apesar da gente morar longe, nunca nos vimos pessoalmente, mas temos amizade aí, já vai para anos aí, né? E tenho um carinho e respeito muito grande para você. E eu tenho certeza que, em nome também da Faculdade Estácio de Sá, eu agradeço você por estar somando, não somente comigo, mas também agregando também para a Faculdade de Sá mais um trabalho aí de prática de componente curricular, que eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas no futuro. Tá bom? Deus abençoe sua vida, viu? Everson, eu que agradeço pelo convite, feliz em poder contribuir todos.
igual você falou, nós moramos em estados diferentes, não nos conhecemos pessoalmente, mas a nossa amizade virtual, ela já tem anos, né? Ela já tem muito tempo. A consideração que tem por você, você é uma pessoa muito esforçado, muito batalhador, luta pelo que quer. E eu digo a você, continue firme nos seus propósitos, buscando conhecimento, estudando, isso é importante. Não deixa nada tirar o seu foco dos estudos, porque hoje em dia tem que estudar. A realidade é essa. Todo mundo tem que estudar. E vejo você uma pessoa muito esforçada que está aí todo dia batalhando. Isso é muito bom de se ver. Isso é muito importante. E me coloco à sua disposição. Sempre que precisar, que achar que a minha contribuição seja válida, estou à disposição para ajudar, para a gente bater um papo, para a gente conversar, a gente trocar experiência no âmbito educacional ou em qualquer uma outra área que você achar que for necessário. Muito obrigada, eu que agradeço. Tá bom, muito obrigado também. Conte também sempre comigo, tá bom? Para mim é sempre um prazer enorme, tá bom? Que Deus continue honrando. Muito obrigado. E chegamos ao final desse bate-papo aqui com a irmã Betânia, né? Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida, né? Filosofia da educação, e eu creio que foi muito proveitoso. Um abraço, né, de Deus para a sua vida, e numa outra oportunidade a gente vamos dialogar mais, tá bom? Fica com Deus e a paz. Amém, que Deus abençoe.